falar de culpa, gente? Acho que a culpa de hoje maior é da Carol. Não, ela venceu, a gente já chegou aqui com uma culpada. Ele de manhã foi no Poupa Tempo, tirou RG, CPF. E aí, pra comemorar, eu levei ele pra clínica de vacina. Febre, né? Aí vem aquela febre, aquela culpa. Porque a Marina também não queria jantar, jogou sopa pela casa inteira, e eu desesperada. Culpa minha, né? Agora não quer mais jantar, e é culpa. Aí vai. Exatamente. E aí tô eu aqui, linda, bela, maquiada, e ele com 38,5 tomando. E você segurando o coração. Gente, nós estamos falando de culpa. Será que é possível nascer uma mãe e não nascer a bendita da culpa com ela? É uma vontade de fazer certo, mas qual é o certo? E isso assola, isso atormenta a cabeça de qualquer mãe. Desde o momento que você descobre que você tá grávida, né? Porque você já engravida, você começa a escolher o parto. Ai, a culpa de fazer uma cesárea, ou a culpa, de repente, de um parto normal. Aí a criança nasce, aí vem culpa, né? E a chupeta? A chupeta, a mamadeira. Você vai dar mamadeira pro teu Nossa, filho? leite artificial? A sogra vai falar na sua orelha. Pois é, a culpa vem e vem, aí os filhos crescem e a gente acha que quando eles começam a escolher, a fazer escolhas, chegou adolescente, não. A gente também se sente culpada pelas escolhas dele. É uma culpa sem fim. Mas falar dessa culpa é o que é libertador e é por isso que a gente está aqui. São 4 mães, um pai e mãe, justamente para a gente aprender juntos. Como é possível falar dessa culpa? Como é possível se libertar disso? Pois é, e a gente fala de culpa, né, Carol? Eu acho que a gente fala de culpa de um tribunal, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa e nasce um tribunalzinho para julgar a mãe e jogar mais culpa nela. E para você, assim, qual foi a maior culpa até agora? Tirando a de hoje, da febre do Pedro? Eu acho que foram várias. Quando o Pedro nasceu, por exemplo, eu fiquei completamente louca, assim como vocês todas, e o Luke. E eu lembro de um dia que ele ficava mamando horas, né? Ele mamava 1h30 a cada 3 horas. E eu, morrendo de fome, não conseguia esperar e pedi uma pizza. Então eu estava com o Pedro aqui mamando e o prato de pizza aqui comendo com a mão. Meio sonolenta. Daqui a pouco eu olhei para o menino, naquele olhar maternal, para ver ele mamando, que é uma cena linda, e tinha uma coisa meio em carne viva nele. E eu gritei, gente, o Pedro tá em carne viva! Aí eu olhei direito, era uma calabresa. E eu gritei, não é carne viva, é uma calabresa. E vem aquela voz pacificadora da cozinha, lambe. Então, quer dizer, essa foi minha culpa número 1, né? Depois eu fiquei achando que tinha queimado a testa do menino com pizza de calabresa. E Cida, essa culpa passa algum dia, né? A gente tá falando aqui, a Carol que tem um filho super pequenininho, tem aí um pouco mais de 1 ano. Você tem 2, né? Que já são 2 homens. 2 homens, 25 e 31. Essa culpa passa um dia, por favor, me responde. Com certeza. Que dia? A partir do momento que você passa a ser você de novo, entendeu? Essa culpa passa, porque você não é sua mãe. Que sorte, meu amor, a culpa passou para você? Passou. Porque para mim não passou. Não passou. E eu não ainda. sou mulher, não. Como que foi isso, Luque, para você? Porque você tem 2, né? Bom, sim, mas foi um caso um pouco diferente, porque quando há 15 anos eu descobri que eu estava homossexual, eu achava que eu estava totalmente doente, foi algo muito difícil de aceitar, uma culpa muito grande, e eu adorava as crianças, então eu pensei, nunca vou poder ter crianças. E quando eu envelheci, um dia se tornou uma necessidade muito grande dentro de mim, algo animal que nem consigo explicar, mas eu pensei, não, eu não mereço ter um filho, é impossível no meu caso, seria muito egoísta. Então, para compensar essa culpa, para entender um pouquinho, eu fui ver os filósofos, os psicólogos, li um monte de livros, encontrei um monte de pessoas, nenhum concordava com o outro. Então, nesse momento, eu pensei, o que conta finalmente na relação de uma mãe, de um pai com uma criança? É o amor. E a partir desse momento, comecei o caminho da gravidez, entre aspas. Conta pra gente um pouquinho, Luque, porque o Luque, ele é casado com o Davi, né? Mas você tem 2 filhos, que são seus filhos mesmo, né? O Tancredi. E eu queria também entender, acho que a gente quer muito entender, seja homem, mulher, pai, mãe, como é que essa culpa ela acontece, porque acho que a gente se sente muito responsável e tem essa coisa de fazer certo. E você já como homossexual, já está indo contra a sociedade, né? Eu acho que já do início já é alguma coisa forte para você de transformação, não? Isso.
O que eu gostaria de dizer é, como pai, mas também como terapeuta, de onde vem essa culpa? Essa culpa vem do CD que todos temos dentro de nós. O CD que não para o tempo todo, essa voz que vem nos dizer isso é bom, isso não é bom. Eu sou boa, eu não sou boa. Eu sou bom, eu não sou bom. O tempo todo queremos nos avaliar. Então, quando fazemos um filho, a primeira coisa que vamos fazer, será que eu sou capaz? Será que é da minha culpa? O tempo todo essas perguntas vão rodar na nossa cabeça. Quando finalmente tive meu filho, depois de todas essas dúvidas, ele nasceu grande prematuro, há 6 meses e meio de gravidez. Eu não estava casado, eu estava um pai solteiro. Tive que ficar durante 2 meses num hospital na Califórnia. Eu era francês, era a guerra no Iraque. Então, o hospital era um hospital militar por causa da mãe da barriga de aluguel. Me rejeitaram todos e eu tinha que conquistar os médicos e as enfermeiras para elas salvar o meu próprio filho. Então, a culpa foi muito grande. Pensei, eu criei um filho, eu gerei um filho, engravidei de um filho e ele nasceu grande prematuro, 6 meses e meio de... Será que eu estava errada? Não, eu também. A minha filha nasceu prematura e é impressionante. Ela nasceu de 36 semanas e a minha... Claro, a culpa veio direto, porque eu estava extremamente ansiosa, muito acelerada, o trabalho a mil. Inclusive, no dia eu tinha um trabalho, né? No dia que estourou minha bolsa e eu queria trabalhar. Eu estava trabalhando com a Petra. Foi muito eu queria forte. trabalhar e o meu médico falava assim, Fabiola, tua bolsa estourou, você está tendo filho. Não, e aí veio a culpa. Por assim, poxa, minha filha podia ficar mais um mês na minha barriga, mas não, pelo meu processo, coloquei ela para fora. Você também sente isso, né? Acho que... No meu caso, eu tive que fazer uma cerclagem. O meu colo do útero era curto. Então, quando eu estava com 6 meses de gravidez, eu tive que fazer uma cirurgia, costurar o colo do útero e ficar em repouso. E eu passei os outros meses todos da gravidez pesquisando na internet o que eu poderia ter feito para causar aquilo. Quer dizer, é uma coisa que é física, o meu organismo é assim, mas eu tinha certeza que eu tinha feito alguma coisa errada. Será que foi a inseminação que eu fiz? Será que foi algum procedimento? E a internet, nesse momento, ela é maldita, né? É do demo. Nossa, eu parei de ver. Dá desespero, qualquer febre que ela tem. O dia inteiro lá. Ficava o dia inteiro lá, programa de culinária. E como é importante uma companhia também, por outro lado, né? Nessa hora que a gente está se sentindo tão culpado e que você fica ali naquele universo seu fechado, como é importante também você conversar e encontrar pessoas que talvez estejam na mesma situação que você para dividir e amenizar essa dor. Você sentiu isso, Cida? Queria contar também um pouquinho da tua história, né? Pra gente entender aí como essa tua culpa foi acontecendo. E você foi se libertando, que você disse que hoje não carrega isso tão pesado. Hoje eu não carrego mais isso, mas assim, quando eu engravidei, eu não tive culpa nenhuma. E com relação ao que eu vivi nesse tempo todo de gravidez, eu percebo que a culpa não era minha, e sim dos outros me acusarem, dos outros apontarem. Daquele tribunalzinho. Em que situação? E na situação da homossexualidade do Caio. Do teu filho mais novo. Então, assim, o que eu senti era que as pessoas, a minha criação que tinha levado ele a ser homossexual. E não é. Eu não tenho culpa, é uma coisa natural, é uma coisa dele. Mas você sentiu forte isso quando ficou sabendo da homossexualidade dele? Em que sentido você As diz? As pessoas querendo te culpar, você abraçou com essa certeza. culpa? Você não, também? eu Onde não eu tenho errei? culpa. Nenhum momento passou na tua cabeça? Teve gente que falou assim, pra ela, né? Teve gente que falou pra ela assim, você criou ele pra ser homossexual, totalmente. Eu tinha um tio que vivia falando assim, desse jeito, você vai criar um viadinho, entendeu? Seu filho não vai, entendeu? Então era assim, era essa coisa de cobrança dos outros, mas eu não tinha culpa. Era uma coisa dele, era uma coisa normal, natural. E eu fui. Que legal a forma como você encarou, né, Cida? Porque normalmente a pessoa carrega um peso enorme. Mas como é que você vai se sentir culpada de uma coisa que é da pessoa? Não tem como você assumir uma culpa que não é sua, né? Você trabalhou assim, porque eu acho que o normal, eu acho que até independente da história, é a gente querer o melhor para o nosso filho, é querer o certo para o nosso filho. Como é que foi isso dentro de você? Quando o Caio me contou da homossexualidade dele, o que eu pedi foi assim, deixa eu pensar. Porque, na realidade, qual era o meu medo nisso tudo? Era que ele sofresse mais do que já tinha sofrido. Por quê? Porque negro,
pobre, então ele já tinha sofrido racismo, foi uma coisa muito forte. E a minha preocupação não com a homossexualidade, mas sim com o fato de que o que ele iria enfrentar lá fora. Isso é muito legal, olhar para aquela pessoa, para aquele ser como uma pessoa separada de você, né? Sim. E como é que a gente faz isso, né? A gente me preocupo demais, ainda. assim, como é que eu vou criar uma criança livre? Mas você nunca vai ter essa certeza. Ai, a voz da sabedoria. Mas será que não tem ferramentas? Então, eu acho que a questão da criança livre, aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque isso era uma coisa que eu sempre falava e converso muito com a Fabiola, né, que a gente é muito amiga e fala muito sobre isso na criação dos filhos. Uma vez eu estava entrevistando um personagem para uma matéria e aquilo me marcou muito forte o que ele falou. Ele falou que os gregos costumavam fazer o mapa astral da criança, né, Luke? Para quê? Porque eles não queriam que essa criança fosse moldada pela sociedade, mas eles queriam descobrir, e o mapa astral era a ferramenta deles para analisar cada ser, o que a criança tinha para oferecer para o mundo. Ou seja, eu não quero encher o copo dessa criança, eu quero entender as potencialidades dela e o que ela tem para dar para o mundo. Gente, antigamente era mapa astral, né? Hoje, quantas e quantas ferramentas a gente não teria para ter esse olhar para a criança? Então, eu pensava muito isso. No caso da Yael, eu tive um caso, eu não me sinto muito culpada, não, por ela, assim, mas eu tive, logo no começo da vidinha dela, também leite demorou para descer, eu queria muito amamentar, e aí tive que dar aí algumas semanas de complemento artificial para ela, e sempre uma alimentação muito natureba e tal, e aquilo foi muito forte para mim. Foi um momento de empoderamento, em que eu fiz as escolhas, e no momento em que eu pude fazer minhas escolhas, eu falei, bom, eu tô à frente, eu que vou cuidar dessa criança. E aí eu fiz um mapa astral dela. Fui buscar, porque é uma ferramenta que eu gosto. E aí, eu acho que nessa coisa que a Fabiola falou da criança livre, independente da ferramenta, mas foi a ferramenta que eu escolhi, Cida, o mapa, ele já me deu, com algumas dicas de intuição que eu tinha, quem era aquela menina. Ela não vai ser nunca uma boneca, como eu queria que a minha filha fosse. Ela é moleca, e tudo aquilo tá lá. Então, agora eu acho que é muito mais, eu queria perguntar pro Lucas sobre isso também, como é para ele, eu acho que é muito mais nessa construção da criança livre, eu me desconstruir, porque ela tá lá, ela vai viver. E eu acho que a maternidade traz muito isso, né? Eu acho que, por exemplo, o meu grande aprendizado até aqui é que eu não sou dona do mundo, eu não sou dona da verdade, eu não domino tudo. Eu demorei 7 anos para engravidar, não consegui engravidar. Quando eu consegui engravidar, ela veio a hora que ela quis. E todos os dias, quando eu olho para a cara da Marina, ela me ensina alguma coisa. E ela olha para mim, tipo, você não manda em mim, você não manda no mundo, você não controla tudo. Na realidade, ela veio bagunçar a sua vida. Isso. E eu que queria dizer para você você tem o direito de errar. Sim. O que é importante é você dar o seu melhor. Então, talvez você cuidou muito do seu filho, talvez você mimou muito o seu filho, talvez isso encorajou uma homossexualidade, mas você deu o seu melhor com o que você tinha. Sim. O resultado não depende de você, ele depende do universo, depende do seu filho. O que é uma criança livre? Uma criança livre, na realidade, é uma criança que vem nos ensinar. As crianças vêm nos ensinar a todos nós. Uma criança é uma prorrogação do corpo da mulher. Então, é uma parte de você. No meu caso, foi uma parte de mim também, porque eu considero que engravidei também do meu filho. É uma parte de mim que vem me ensinar o que hoje não conheço de mim. E todas estão falando disso agora. Vocês estão dizendo, ele mudou minha vida, eu refleti sobre isso, tive culpa, tive que mudar, ele chegou no momento que não esperava, etc, etc. Eles vêm nos fazer nos perguntar sobre quem somos. Sabe o que eu acho? Que a gente cria uma criança livre quando a gente para de tentar aprender a criança. Eu percebi isso muito claro com o Pedro, por exemplo, quando ele tinha 9 meses, que ele seria livre se eu deixasse. O Pedro, ele nasceu, ele tinha preguiça de mamar, ele também nasceu antes da hora. Ele tinha preguiça de mamar, eu tenho cirurgia de redução de mama da década de 80, né? Então tinha pouquíssimo ducto mamário. Então foi um processo muito difícil. Eu dei na maternidade o leite artificial e quando eu saí, com a ajuda de uma consultora de amamentação santa... Olha, gente, eu preciso falar uma coisa. Salve as consultoras. Elas salvam a vida da gente nessa hora. Chame antes da maternidade. É isso. E eu fiz a relactação com a sondinha e eu fiquei completamente paranoica, a louca da amamentação.
Conta só pra gente, Carol, só para as pessoas entenderem relactação, porque é uma coisa meio a relactação, sim, a relactação eu usava uma sonda mesmo, uretral, fininha, e eu colocava aqui no bico do peito uma ponta da sonda e a outra ponta eu colocava numa mamadeirinha aberta com leite artificial ou tirado meu da bomba. Então ele mamava. Enquanto ele mamava, ele acabava estimulando a minha mama a produzir mais leite. Eu também faço isso há 1 ano e 8 meses. Só com a Marina, a mesma história. Era tão a louca a paranoica da alimentação que primeiro eu achava super errado que a gente não tinha aquelas tarjas que vem na mamadeira pra gente saber quanto que a gente produziu de leite, pelo amor de Deus, e quanto que essa criança estava mamando. Eu preciso de resultado, meu amigo. Exatamente. Eu queria preciso atingir a meta. Eu precisava da meta. Bom, enfim. Então eu ficava louca da paranoica daquilo, da sonda. O pediatra do Pedro falando, Carol, você está amamentando do seu peito. Pode diminuir o leite artificial, pode até tirar. E eu assim, não posso, porque esse menino vai morrer de fome, esse menino vai desnutrir e a culpa vai ser minha. E continuei para sempre. Chegou um dia, com 9 meses, eu coloquei o Pedro, ele saía do meu peito. Aí eu colocava, aí ele saía. Falei, gente, não é possível que ele não tá com fome, ele mamou há horas. Eu colocava, ele saiu do meu peito e virou o rosto e tentou com o bracinho pegar o copinho onde estava a outra ponta da sonda. Quer dizer, ele não queria mais meu peito, ele queria se libertar daquela confusão. E eu fiquei presa, eu era a presa. Mas era da sua confusão que ele queria sair. Totalmente. Os nossos filhos são os nossos mestres, eles nos amam tanto que eles vêm nos ensinar. Ele veio ensinar para você, dizendo, eu me viro, estou super bem, tudo está certo. E os nossos filhos o tempo todo vêm nos ensinar quem somos e aonde está nosso caminho. Eu gostaria muito de contar a história de Elzéar. Foi muito doloroso para mim, porque durante 2 anos e meio da sua vida, ele não aceitava meus beijos, meus colos. Foi muito duro. Eu estava sempre nos braços do Davi, abraçava Davi, beijava Davi. Vocês imaginam, não? Então, a grande chave foi eu acreditar no amor dele, nunca duvidar. Mas um dia eu quis testar para entender. E eu perguntei para Elzéar, você me dá permissão de dar um beijo para você? Ele respondeu, não agora, mais tarde. 1 hora depois perguntei de novo, não, mais tarde. 2 horas depois ele veio, me abraçou. Estou ainda emocionado disso. Eu entendi. Ele queria que eu respeitasse ele como ser humano, sem invadir ele. E é engraçado como ele é parecido com você também, né? Incrível, quando é da semente do Davi, do meu marido. E a partir desse momento, aprendi também a não invadir as pessoas, a vida das pessoas. Eu sou terapeuta, eu vejo a hora das pessoas, então eu queria ajudar todo mundo, mas acabava invadir. E ele transformou a minha vida. Mas com o filho é tão difícil isso, né? Como é que a gente faz, Luque, de não invadir, de você respeitar aquela criança, respeitar aquele ser humano? Como que a gente faz isso? Criar o contexto. Apenas criar contextos para as crianças poderem se expressarem. Então, queremos todos criar uma sala de jogo para eles. O quarto vira uma sala de jogo. Você compra jogos, quando na realidade o propósito de uma criança é viver no mundo real e de transformar tudo em brincadeira, como fazem nas comunidades carentes. Sim. Eles brincam muito mais do que nossos filhos. Não precisa de nada. Não precisa de nada. Apenas o contexto que você deixa a liberdade para ele transformar tudo o que ele quer. Eles criam a oportunidade, né? A gente tem na cozinha, a gente tem uma casa na praia, que a gente leva bastante o Pedro, porque eu sou muito a favor de criar ele muito mais próximo da natureza do que dessa selva de pedra. E ele, um dia, a gente chegou com as compras, as malas, aquela loucura toda, e eu coloquei ele sentado no chão da cozinha enquanto eu ia guardando as coisas. E coloquei do lado dele um caixote cheio de brinquedo. Quando eu olhei, ele estava dentro da prateleira da cozinha, brincando com os Tupperwares e uma colher de pau, que ele achou ali na prateleira. E eu olhei e falei assim, gente, olha que loucura, né? A gente tenta exatamente isso, quer dizer, a liberdade, dá a liberdade para eles escolherem com o que eles querem brincar, aonde na casa eles querem ficar. Quando eu comecei a entender que se eu fizesse isso, ele ia ficar bem e eu ia ficar bem,
parou essa loucura também. Agora, uma coisa que eu queria, eu acho isso muito legal, Carol, mas o que eu penso em cima do que o Luke está falando é de uma vigilância pessoal. Eu acho que a história de ter filho é um grande, talvez o maior trabalho de autoconhecimento, porque eu acho assim que tem que ser um trabalho da gente se vigiar muito, né? O cuidado com os rótulos que a gente coloca na criança, isso, respondendo a pergunta da Fabíola sobre o que é uma criança livre, poxa, o quanto que a gente não vai rotular, essa criança, ela é esperta, ela andou rápido, e aí você já classifica a criança, e mal ela nasceu, a gente já está colocando a criança em caixinhas. Ela não come, ela é tímida. Ela é tímida. Assim, é muito cedo, né? Assim, e isso acaba incutindo na cabeça da criança. Com certeza. E vai pro resto da vida, né? E aí essa criança vai virar um adolescente ou um adulto querendo, muitas vezes, corresponder a esses rótulos que a gente deu, ou então não, querendo negar esses rótulos que a gente deu, quando a gente podia encurtar esse caminho, não? Eu percebo muito isso. Porque quando você tem 2 filhos, o segundo filho você sempre está comparando. Seu irmão não era assim, seu irmão não fazia assim, né? E fica aquela coisa, o segundo ele tem que se provar melhor sempre para, sabe, tipo, superar o que é positivo e você acha que nele é negativo, entendeu? Porque a gente tem muito esse negócio, seu irmão não era assim, seu irmão não me dava esse trabalho. Quando, na verdade, dizem que esse segundo filho é uma segunda viagem, né? Sim, não tem a ver um com o outro, são pessoas diferentes. Mas a gente não tem. Não, e por mais que você crie igual, que você acaba não conseguindo, porque é uma outra vida, é uma outra pessoa. Você não consegue manter o mesmo ritmo, que para mim são 6 anos de diferença entre meus 2 filhos. Um é de um jeito e outro de outro, completamente diferente. O que o Dante tem de calmo, de ter sido aquela criança, o Caio veio para, sabe, tipo, revolucionar, sabe? E é o tempo do Caio. O Caio é completamente diferente do Dante. Mas o que acontecia? O Dante era calmo e o Caio sempre foi aquele fervor, entendeu? Né? E ele se colocava de castigo, tipo assim, castigo não, porque eu sempre ensinei assim, você fez errado, você tem que pensar naquilo que você está fazendo. Então assim, eu colocava ele sentadinho no sofá, né? E ele falava assim, agora você pense no que você fez, tá errado o que você fez. E às vezes você passava na sala, estava lá o Caio sentadinho, bonitinho, o que você está fazendo? Estou pensando, fiz arte. Entendeu? Você saía pela casa procurando. Ele mesmo, não, e depois você descobria o que é que ele tinha feito. Mas era muito engraçado que ele mesmo sabia, sabe, tipo assim, eu fiz coisa errada, minha mãe vai, antes que ela coloque, vou eu. Entendeu? Na realidade, você se colocou como terapeuta. Fiz ele descobrir o seu próprio erro, em vez de impor a sua visão para ele. Porque a gente se impõe a toda hora, né? Essa história da conexão da mamãe e bebê, aquela escritora argentina, psicanalista também, a Laura Gutman, que ela fala do encontro com a própria sombra, e ela fala que a maternidade é um portal ali que você pode mergulhar. Vórtex. Para o autoconhecimento, para você se conhecer melhor. E ela diz que a mãe que mergulha é uma mulher que morre e nasce uma outra pessoa. Eu acho, primeira coisa, é super importante essa ida ao fundo do poço, né? Essa queda mesmo. Porque você vai renascer. Eu acho que é um renascimento. Eu acho que o bebê nasce e a gente renasce. E eu acho que todos os dias, né? Todo santo dia. Você recentemente passou por uma, não? Sim, todo mundo ouviu falar de Tancred, meu filho de 12 anos, que tive uma leucemia, começou 1 ano e 4 meses atrás. Foi quase curado, por milagre achamos uma medula 100% compatível e a doença voltou, foi curado, mas ela voltou e 3 semanas atrás ele estava quase morrendo no hospital e então eu estava num estado de pânico extremo e um momento ele me olhou e me falou, Daddy, ele me chama Daddy, o que eu quero de você é ser você mesmo, não insiste comigo. Seja você mesmo. Foi terrível para mim, porque de repente projetei a imagem do meu filho para mim pensando, mas ele não me ama como eu sou. Estou fazendo tudo para ele, tudo. Se ele sofre, eu sofro. Se ele sume, talvez eu não vou conseguir sobreviver depois. E comecei a entender que ele queria só silêncio do seu lado. Silêncio. Ele precisava só da sua presença. Da minha presença silenciosa. E a partir de lá, toda a minha vida mudou desde 3 semanas, porque eu descobri que na minha vida estava correndo atrás do grande o tempo todo.
ser um grande terapeuta, um grande palestrante, grande pai, grande de tudo, ter sucesso em tudo, correndo atrás de algo que não existe. Apenas dar o que eu tenho, nada mais. Sem culpa, né? Sem culpa. Porque é por isso, é isso que a gente está fazendo aqui, é tentar conversar, porque acho que a conversa, ela é curativa e assunto é o que não falta para a gente se encontrar sempre nesse lugar e tentar tratar dos mais diferentes temas, todos eles, para que a gente consiga ser quem nós somos e então deixar essas crianças viverem mais livres. É a mãe que eu posso ser. Mãe sem culpa, né? A melhor mãe que eu sou, né? Eu acho que cada um de nós, acho que isso é o mais importante, né? A gente tem esse debate de, será que eu estou fazendo o melhor? E a minha conclusão é que a gente sempre faz o melhor que a gente pode. A melhor mãe, o melhor pai são aqueles que se amam, porque sabem amar.